Secretário, nessa questão até que se critica muito do prende e solta da justiça, polícia prendendo, justiça soltando, também não deixa de ser um recado do Estado dizendo eu não sei o que fazer com preso, que parece clichê o que eu vou falar, mas infelizmente acontece. O cara entra no sistema prisional roubando uma salsicha e sai líder de facção. Perfeito. E é por isso, e às vezes a sociedade não compreende. Eu estive com o secretário nacional de políticas penitenciárias, o André Garcia, que é um grande companheiro de jornada. Estivemos num evento no Ministério Público do Rio de Janeiro e os colegas promotores olhando assim, meio torto para nós por conta do plano Pena Justa. E o plano Pena Justa do Supremo Tribunal Federal já fez aquela cara. Porque tem muitas críticas, né? E o que é o plano Pena Justa? Pena Justa, o que é? Acho que quem melhor definiu o plano Pena Justa foi o ministro Lewandowski, que é um plano de retomada territorial do sistema penitenciário que está na mão das facções. E por que o sistema penitenciário está na mão das facções? Volto a dizer, porque a gente não investe no sistema penitenciário. São Paulo passou a investir depois do Carandiru. Resolveu que tinha que investir no sistema penitenciário. De alguma forma o crime organizado atua onde o Estado não consegue se sobrepor, né? E o Estado tem que se sobrepor. Então, quando a gente fala Pena Justa... Isso não impediu a criação do PCC, que começa lá em 1992, durante a rebelião da detenção. Logo após a casa de detenção, numa partida de futebol lá em Taubaté. Essa história todos nós conhecemos. Até saiu o estatuto. Saiu o estatuto. Mas veja que interessante. O plano Pena Justa passa a ideia de, não, Pena Justa é vamos soltar todo mundo. Não, ao contrário. O que é a pena justa? Você foi condenado criminalmente, você tem direito a uma cela limpa, a comida, a trabalho na prisão e não ficar com 50 caras revezando para dormir numa prisão. Isso é a pena justa, porque é aí que o crime organizado domina. O crime organizado dominou as nossas cadeias e virou facção porque eles resolveram se unir para lutar contra o sistema. E hoje a gente não tem um sistema penitenciário rígido que dê justiça para esses presos cumprirem as penas de maneira minimamente rígida. Ou seja, como é que vocês teriam essa estrutura que o senhor está mencionando? Queria construir o plano é justamente para isso, construir presídios, estruturar os presídios, estabelecer parâmetros mínimos. São presídios, né? Oi? Os governos não gostam da expressão construir presídio. Ninguém gosta. Qual é o governo que quer colocar numa cidade um presídio, né? Ele perde os votos. O prefeito não quer. O prefeito não quer, a população não quer, é o tipo do turismo que ninguém quer, mas é a nossa realidade, é produto da nossa sociedade. Então o plano Pena Justa, ele faz os ajustes necessários para que as prisões sejam e permitam que se cumpra a pena de modo justo, honesto, rígido, que é o que não acontece hoje. Agora, secretário, por falar em pena, posso... Não, pode, depois eu passo aqui para o David, vai lá. Por falar em pena, desses longos anos que eu cobri a área de segurança pública, eu sempre percebia que o criminoso vai lá, rouba, furta, porque ele tem para quem vender. E a pena da receptação era muito ruim, né? Crime afiançável, de 1 a 4 anos. Agora tem uma proposta até de subir para 2 a 6 anos. Nossa, do Ministério da Justiça. Finalmente vão olhar com mais atenção para o receptador que fomenta o furto, o roubo? Obrigado, César. Olha, outro dia uma vizinha me perguntou como é que vai acabar o roubo de celular. Eu disse, pois é, quando a nossa Polícia Civil tiver estrutura para investigar para onde estão indo esses celulares. Porque eu gosto sempre de um exemplo, trazendo aqui, valorizando as polícias civis. Quando nós tínhamos, talvez vocês se lembram, o Valmir lembra, o César também, daquela época que tinha sequestros em São Paulo, lembra? Sequestraram até filho de promotor muito de justiça. Muito dono de empresa de ônibus foi sequestrado. E até promotor de justiça, né, tinha filho sequestrado na época. Eu era diretor da associação, o colega foi lá pedir empréstimo, tinha que pagar um sequestro no filho. Como é que isso acabou? A delegacia anti-sequestro passou a resolver, a cada 10 casos resolvia 8. Inviabilizou o negócio. Então, é o que precisa no celular. Isso é muito menos polícia militar e muito mais polícia civil. E quando a polícia civil consegue trabalhar, quando ela tem estrutura, ela investiga e descobre. Mas a justiça precisa entender que o receptador tem que ter a mesma pena ou talvez maior. Você tem toda a razão. E a pena precisa aumentar. Porque a receptação dolosa praticada pelo comerciante, a pena, ela precisa de fato ser maior. Isso nós concordamos. O ministro Lewandowski mandou um projeto desse para a presidência da República e já mandou ao Congresso Nacional. De 2 a 6, né? Exatamente. E vai aumentar a pena, quer dizer, então o receptador vai ficar preso. E não é afiançável. Isso. Exatamente. Afiançável. Porque a Polícia Civil ainda faz o papel dela. A gente vê toda hora na televisão apreensão de 800, 1000 celulares. Mas, Valmir, falta estrutura,
falta estrutura. Eu vi aqui o governo de São Paulo contratou policiais civis, mandei uma mensagem para o governador cumprimentando, porque nós precisamos disso aí. Mas precisa muito mais. A Polícia Civil é aquela história, quando você registra um boletim de ocorrência, você espera que vai haver uma investigação naquele boletim de ocorrência. E não tem condição, porque falta delegado, falta investigador, falta escrivão e etc e tal. É um investimento que a gente precisa. É sério, segurança pública exige dinheiro, investimento. Vai lá, David. E é uma problemática que atinge toda a população, né? Eu, recentemente, uma colega de trabalho falou, olha, um amigo meu teve o celular furtado, você que trabalha com segurança pública, será que não tem como intermediar? Porque foi até a delegacia, ele tinha um rastreador no celular, estava na rua Guaianazes, ponto comercial aqui, né, que a gente conhece em São Paulo, onde ficam os celulares. Exatamente. E aí a polícia não pode entrar porque é um prédio com vários apartamentos. Então, assim, de que forma que também resolver essa questão? Olha, é isso, é investimento. E para que a gente possa, primeiro, existem hoje já, a tecnologia melhorou também, isso é importante, o rastreamento, você zerar o celular automaticamente, vou invocar aqui o nosso projeto Celular Seguro do Ministério da Justiça, que é muito bom. Você tem condições, né? Roubam o seu celular, o seu familiar, aquela pessoa de sua confiança, aperta um botão, zera o teu celular, então ele já deixa de ter um valor econômico muito rapidamente, né? Quando você junta a tecnologia que está à nossa disposição e a possibilidade de investigação, a força das nossas polícias civis podendo investigar, a gente acaba com isso rapidamente, porque o crime é um negócio, eles vão onde tem lucro, enquanto está dando lucro eles vão continuar. E não adianta, a polícia, nós nunca vamos conseguir estar em todos os lugares. A Polícia Militar não estará em todos os lugares ao mesmo tempo. Vai lá, Adam. Secretário, parece também ainda dentro da linha dos clichês, mas é uma realidade. Como achar o ponto do equilíbrio entre o Estado fazer o seu dever constitucional de ser, digamos, o monopolista da violência, ou seja, o Estado ter o poder de agir com mais severidade e, ao mesmo tempo, sem ferir os direitos da pessoa humana, inclusive do infrator. Parece história, mas a gente cobrindo o transporte, eu nunca falei tanto com policiais do que na época que, por exemplo, eu trabalhava na CBN fazendo polícia. Eu falo mais com policiais agora cobrindo transportes do que na época que eu fazia polícia na Rádio CBN. A questão é o seguinte, essa frase de que o policial tem medo de combater o crime é real. Eu já recebi de policiais as seguintes recados irreais, do tipo, eu não vou fazer nada que vai ser dor de cabeça para mim. Ou eu vou prender e depois vai ser solto, né? Vou prender, vai ser solto, ele vai se vingar de mim. Vai lá, secretário. Vamos lá. O interrogatório. Tiroteio e aí o senhor vai desviando. Se quiser tomar uma água... Não, tá ótimo, tá tranquilo, já vou tomar uma água. Vai lá, aqui. pode... Mas a verdade é o seguinte, eu volto a insistir na qualificação, na profissionalização, e nós temos um projeto que muitas vezes é mal compreendido, que é o projeto do uso progressivo da força. O policial, hoje militar, ele tem que estar, por exemplo, o policial militar tem que estar muito bem treinado e instrumentalizado. Então ele tem que ter instrumentos para saber lidar com aquela pessoa que está com surto, como aconteceu recentemente aqui. O sujeito estava em surto, aí um filho de um médico, etc. E tal. O policial não é obrigado a apanhar. O único instrumento que ele tinha era o revólver. Ele atirou e matou um jovem, um estudante de medicina que estava com um surto. Se ele tivesse uma taser, um espargidor de pimenta, ele resolveria isso facilmente, dominaria aquele sujeito sem ter que expor a sua integridade física, que ninguém pode ser obrigado a expor a sua integridade física. Então, esse é a essência do nosso programa de uso progressivo da força, que está aí já praticamente em mais de 20 estados. Amanhã nós vamos ao estado do Ceará, onde esse programa também será aplicado. O Ministério paga, instrumentaliza, entrega espargidores e tasers. Ao mesmo tempo, e eu gosto de dizer sempre, porque eu discurso sempre para as corporações. O cara olha para mim e fala que esse cara vem aqui e acha que eu vou combater o crime organizado com taser. Não, ao contrário, é o que eu sempre digo. Para combater o crime organizado, o policial tem que estar com um fuzil, de preferência, melhor do que aquele que tem o crime organizado. Mas ele tem que ter também um instrumento para poder lidar com o casinho da rua. Ele tem que estar treinado e instrumentalizado para isso. E essa talvez seja a grande falha. Os policiais ficam muitas vezes à mercê, não tem instrumentos para lidar com o cara em surto e não tem instrumentos para lidar com o crime organizado. Então, às vezes, ele fica
né, aquela história, bom, deixa eu pegar uma briguinha de vizinha aqui e levar para a delegacia, porque aí eu passo metade do meu turno lá na delegacia e não preciso arrumar confusão. Eles adoram desinteligência. Como aconteceu recentemente em Paraisópolis, né? Onde o policial foi baleado no pescoço, quase perdeu a vida. Nossa. Porque faltou um equipamento que poderia salvá-lo. Sem dúvida alguma. Faltou um equipamento. Quer dizer, ele estava se agarrando com o sujeito que a gente via por aquela filmagem que tinha uma arma. O policial... Ele com receio de usar arma de fogo disso, também. Né? Também não sou expert, mas com quem eu converso eles me dizem... se ele tivesse ali uma taser, ele imobilizava aquele sujeito, veria a arma e não tomaria o tiro que tomou. Secretário, me tire uma curiosidade. O senhor atua por muito tempo como procurador no estado de São Paulo e agora secretário nacional de Segurança Pública. Qual é a maior diferença entre o que o senhor fazia aqui e o que o senhor faz hoje no governo federal? Aqui a gente... Tire essa dúvida. Mate essa minha curiosidade. Como procurador-geral de Justiça, mas em especial como subprocurador de políticas criminais, foram 4 anos muito intensos também, eu estava à frente dos GAECos, não é? Dos GAECos dos Ministérios Públicos. Então eu vivenciava essas operações. Gostava muito disso, de estar próximo dessas operações, de ver as coisas acontecerem. A vantagem agora do Ministério da Justiça e Segurança Pública, na Senasp, é que nós trabalhamos com políticas públicas. Então o que a gente faz? A gente fomenta trabalhos integrados, financia a segurança pública através do Fundo Nacional de Segurança Pública, e atua muitas vezes no modo operacional através da DIOP, da Diretoria de Inteligência e Operações Policiais Integradas, na medida em que a DIOP muitas vezes coordena e organiza e financia operações integradas entre os estados, notadamente nas fronteiras, com Operação Protetor, Protetor do Bioma, Protetor de Fronteiras e assim por diante. E a questão do financiamento, isso é muito importante. O Fundo Nacional de Segurança Pública, quando nós assumimos, vou fazer uma propaganda, posso? Quando nós assumimos, de 2019 a 2023, se liquidou em tudo aquilo que estava empossado nos estados, 500 milhões. Em 2024, nós liquidamos 1,2 bi, ou seja, praticamente... E quando eu falo 2024, não se esqueça que nós assumimos, eu em especial, dia 4 de março. Então, até essa coisa começar a rodar é de maio em diante. Então, a gente bateu o recorde de liquidação. Significa dinheiro chegando na ponta, dinheiro virando arma, dinheiro virando veículo, drone, moto, base comunitária e assim por diante. Então, esse é um papel que nos dá muita alegria, muita satisfação. E outra, só para concluir, estamos barateando também essa questão, porque com o Compra SUSP, que é um modelo em que a gente pergunta quase todos os dias para os estados o que vocês estão precisando, e eles dizem, preciso disso, preciso daquilo, e a gente registra uma ata de preços que acaba sendo 40%, às vezes 50% mais baratos, e os estados compram por conta do volume. A política mais ajuda ou atrapalha? A política pública ajuda. A política destrutiva atrapalha. Eu digo a política seja por integrantes do governo federal, do legislativo, enfim, política dos políticos, ela mais ajuda ou atrapalha? Olha, hoje eu li um artigo no jornal que eu gostei muito. Não vou escapar, não vou responder. Por favor, hein? Mas eu li um artigo. Não, eu li um artigo no jornal hoje que eu gostei muito. Não sei se foi de ontem ou de hoje. Mas que ele diz o seguinte: precisamos voltar à política. Não podemos abrir mão da política. Muitas vezes a gente se desilude com a política e acaba votando em alguém que nunca foi da política, que na verdade só traz o caos. A política é importante, o diálogo político que constrói. Aqueles velhos políticos que eu conheci na minha adolescência, que levaram o país com muita habilidade do sistema da ditadura para a democracia, como por exemplo aquela aliança no começo dos anos 80, que foi muito positiva. Se abriram mão, né, todos abriram mão de poder, como Ulisses Guimarães, para o Tancredo Neves poder assumir e fazer a transição para a democracia. Essa política ajuda, a política destrutiva atrapalha. Bom, acho que o recado está aí. Secretário, depende, Departamento Nacional de Políticas Penitenciárias. Hoje é Senapen, Secretaria Nacional. Está dentro do seu guarda-chuva, do teu... Não, é ao lado meu, tem um secretário que, por sinal, é muito amigo e muito companheiro. Sim, talvez não seja para o senhor essa pergunta diretamente, mas todo brasileiro hoje questiona isso. O preso, ele é condenado, ele é preso para esperar o julgamento, ele fica num presídio ocioso, lotado, sem atividade e sem obrigação de ter uma atividade, que é o que as pessoas, a sociedade mais fala. Algum projeto que faça com que o criminoso
pense 2 vezes e não comemore quando ele vai para o preso, ou se sinta em casa quando ele vai para um presídio? Sinta em casa é boa, né? Mas é o que acontece. Se sente protegido. Protegido. Então, não, é uma ironia. Mas a verdade, isso passa. É importante destacar que o DPEM, ele tem um fundo lá, que é o Fundo Penitenciário Nacional, que está em baixa também, com poucos recursos, e ele financia os estados também nas políticas públicas, porque as penitenciárias estaduais, as casas de detenção, mas em especial as penitenciárias, são de responsabilidade dos estados. E a gente, só ali na política pública como eu. Quem faz segurança pública do estado de São Paulo é a polícia, é o governo do estado de São Paulo. Eu só induzo políticas públicas através do Fundo Nacional, proponho aquela coisa toda. Com a Senapen é a mesma coisa. Né? Mas quando a gente fala, César, no projeto Pena Justa, é justamente isso, para que o cara vá cumprir sua pena e tenha trabalho e tenha condições de sair dali. A gente sabe que nem todos se ressocializam, mas que tenha condições de sair dali e seguir o seu caminho e voltar para a sociedade. Hoje isso é não fundamental. É trabalhar, né? Não tem a obrigação de trabalhar. Na verdade, nem é obrigação de trabalhar, é dar condições para trabalhar. A grande questão é quando você olha o percentual dos presos que trabalham é muito baixo no sistema. Isso tem que aumentar, porque a gente precisa entender que eles precisam trabalhar, que é só através do trabalho que existe alguma chance de ressocialização.